José Luiz Tejon, como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Nada começar com tudo bem, não é, caro professor Ari? O mundo é esse, o mundo do olhar, o olhar sobre ele, né? Exatamente. O olhar, ele tanto pode ser pejorativo, como animador, como gostoso, como bacana, né? Sem dúvida. E o olhar que a gente tem do mundo é o olhar que a gente tem de dentro de nós sobre o mundo, né? Sobre então, o mundo, liderança tudo a ver, porque ela nasce desde o berço, né, meu caro amigo? Exatamente. Então, já que você citou essa palavra, bom, primeiro queremos agradecer. O nosso grupo de RH agradece muito a sua atenção, José Luiz Tejon, de estar aqui conosco, de reservar um tempo para falar um pouco do seu trabalho, do seu negócio, para fortalecer o nosso segmento RH. Obrigado mesmo, viu, Tejon? Obrigado, Ari. Bom, nós sabemos que você é um palestrante, você já tem um trabalho muito grande nessa área aí, né? Sim. Pois é, e agora eu acho interessante quando a gente fala dessa área fascinante que você bem representa, todas as entidades que você representa têm para o mundo, né? E elas começam no berço. Claro. Eu acho até antes do berço, tem professores estudando o assunto da caracterologia, né? Que revelam que os impactos sofridos por um feto até 6 meses de gestação no útero materno têm um impacto na sua atitude e com relação à condição para o mundo, né? Ou seja, o assunto liderança, ele é um assunto que envolve muito este domínio da nossa mente sobre tudo aquilo que significa viver no planeta Terra. Porque viver no planeta Terra é difícil, é uma luta constante, é um planeta cheio de incertezas, de muitos riscos. Então, estar preparado para isso, eu acho que é a grande diferença entre o líder e o não líder, né? Porque líder é aquele que saberá sempre que o planeta é risco, que o planeta é inseguro, que o planeta é incerto, e liderança será aquele que deverá prover ao máximo a possibilidade de que fatores controláveis mitiguem ou diminuam a possibilidade dos fatores incontroláveis prejudicarem a empresa, prejudicarem a vida de um ser humano, prejudicarem uma nação, uma região, uma comunidade. Então, liderança é um assunto que me fascina muito, porque eu terminei tendo uma criação dependente de 2 líderes. 2 líderes foram as pessoas que salvaram minha vida. Eu tive um pai e uma mãe adotivos, e eu sou filho de mãe solteira, me adotaram, e aos 4 anos de idade eu sofri uma grave queimadura facial, não morri por absoluta obra do destino, e um menino que dos 4 anos até os 15, 16, enfrentei a vida com uma deformação facial grave, e me transformei na carreira que acabei tendo, uma carreira executiva, uma carreira criativa. Até 2007 eu fui diretor estatutário do grupo do jornal Estado de São Paulo, uma carreira inimaginável na área do agronegócio, muitos livros, hoje consultorias, dou aula na França. Imagine então essa criança de onde veio para onde chegou. E eu posso dizer a todos que estão conosco aqui que ninguém consegue fazer isso sozinho. Nós só conseguimos fazer isso através do apoio de seres humanos. E sorte existe. Eu tive 2 pais adotivos, um pai e uma mãe adotivos, semi-analfabetos praticamente, imigrantes pobres, um pai que veio de Trás-os-Montes, Portugal, mal sabia escrever o nome, uma mãe, filha de alemães, lá do Morro do Canastra, em Canela, vivendo na colônia, na roça de alemães, veio para São Paulo também, nem sabia escrever o nome. Essas 2 pessoas foram pessoas responsáveis em me transformar naquilo que eu acabei me transformando. E desde pequenos, né? Então, acho que tem algumas coisas essenciais que eu aprendi desde pequeno com relação à liderança. Uma delas, meu pai adotivo, Antônio Alves, olhava para mim com o rosto queimado e dizia todo santo dia: filho,
Não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara. Ótimo. Antônio Alves me ensinou o poder do caráter. E ele me ensinou: nunca peças esmola a ninguém. Vais trabalhar, vais varrer o chão, vais engraxar o sapato, vais limpar carro. Tu nunca vais pedir um dinheiro a ninguém. A única coisa que um dia podes pedir, se precisares muito, é de comida. Nunca pedirás nada a ninguém e tu vais trabalhar. E a dona Rosa, minha mãe adotiva, me ensinou a acompanhá-la. Me levou na marra até a feira livre onde ela ia. Eu morria de medo de ver as pessoas. Esta minha mãe me levou uma vez. Eu não queria sair de casa, que eu tinha muito medo de sair de casa por causa do rosto. Ela se amarrou a mim de noite, eu acordei preso a ela. Ela me arrastou até a feira livre do meu bairro. E todo mundo ficou me vendo. E ela dizia para mim: tu vai comigo, porque você é o único menino que não ajuda a mãe na feira. E as vizinhas estão dizendo que eu não sei te dar educação. E tu vai comigo, que é para tu não deixar vergonha com a tua mãe. E quando chegamos na feira, primeira barraca, a barraca das batatas, todo mundo em volta para me ver, e ela me fez prestar atenção nas batatas. Pega uma a uma com a tua mão, e não olha para ninguém, olha para a batata. Quando eu ia olhar para alguém, ela me mandava escolher as batatas que eu não estava escolhendo direito. Saímos da batata, fomos escolher laranja, fomos escolher cenoura, cebola, voltamos para casa. Eu não vi ninguém, eu só vi aquilo que eu tinha que fazer, porque essa minha mãe me mandou colocar foco. Outra coisa sagrada de um líder, foco. E ao voltar para casa, o pai abraçou, a mãe abraçou e disseram assim: obrigado, filho. Ninguém vai dizer que nós não sabemos te dar educação. Eu fui criado por duas pessoas semi-analfabetas, Ari, que me ensinaram que liderar é enfrentar as circunstâncias que você tem onde você está. E enfrentar as circunstâncias do jeito que você está. E jamais se ajoelhar perante elas. Então, a partir disto que foi colocado no meu cérebro, de pequenininho, 7 anos, 8, 9, 10 anos, pessoas em volta, vizinhos líderes, meu caro, vizinhos. Uma senhora austríaca, imigrante, eu morava em Santos, muitos imigrantes por ali. Esta senhora me dava todo santo mês um livro para ler. Um livro de Monteiro Lobato, um livro de Viriato Correia, de fábulas, um livro de Andersen, e pedia que eu explicasse o que eu tinha entendido do livro. E no mês que vem me dava outro livro. Esta senhora, vovó Justina, que me adotou como uma vovó, durante 4 anos, me deu um livro por mês para ler, perguntando o que eu tinha entendido. Dos meus 7 até os meus 11 anos de idade, esta senhora, depois faleceu, está guardada dentro de minha alma. Portanto, meu caro Ari, o tema de liderança é um tema sagrado. É ele que define a vida de um ser humano, é ele que define a vida de um filho, de uma filha, é ele que define a vida de uma comunidade, de um país e de uma empresa. Quando chegamos numa empresa, quando chegamos numa corporação, eu tive a felicidade de trabalhar na direção de 3 organizações que eu me orgulho muito. Máquinas Agrícolas Jacto, lá de Pompeia, uma empresa fascinante que deixou um legado maravilhoso, de uma das empresas mais avançadas no Brasil na área da mecanização. O fundador, o senhor Sunji Nishimura, criou a Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, que é a escola que mais ensina jovens com relação à mecanização de precisão da agricultura. Mas o seu Nishimura, com quem eu tive também a sorte de trabalhar por 5 anos, quando ele fez a fundação, eu estava lá na JAP, ele me disse: vou fazer uma fundação, escola, mas muito mais do que ensinar tecnologia, essa escola vai ser para ensinar caráter, formar jovens com caráter. Este era o velho Nishimura. Da Jato eu fui para a Grosseries, outro exemplo espetacular de companhia.
Ney Bittencourt de Araújo, um brasileiro único no agronegócio deste país, com quem também eu convivi e com quem eu aprendi muito com ele e com o pai dele, Antônio Secundino de São José, o homem que foi o pai das sementes de milho híbridas no Brasil. Este homem dizia: se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. E dali eu tive outra felicidade gigantesca de ficar por 17 anos no grupo do jornal Estado de São Paulo. A ética, a credibilidade, a independência jornalística maravilhosa desta família Mesquita, com quem eu aprendi muito sobre palavra, sobre compromissos com a ética, maiores do que aqueles com o EBITDA da própria empresa. Meu caro Ari, esse aprendizado, e eu menciono aqui esses lugares, porque eu creio que essa é uma grande diferença para um líder numa empresa. Eu aprendi, ao liderar pessoas, que eu errei muito. Eu errei a não entender os mais brilhantes. E os mais brilhantes de uma equipe são diferentes. Eles não são normais. Eles são mais caóticos. Eles são mais rebeldes. E esses mais brilhantes representam, às vezes, 7%, 8%, 10%, 11% de uma equipe. E se você não entender que cabe a você, o líder, governá-los, dialogar com eles, comandá-los, a sua equipe de gestores dificilmente conseguirá lidar com eles, porque eles promovem muito a rebeldia. Mas, por outro lado, eles são os ousados, eles são os loucos que nós precisamos para momentos disruptivos. Então, eu aprendi que 10% das minhas equipes cabia a mim tratá-los. E que os demais 90%, os procedimentos, as métricas, a mensuração, tudo aquilo que você faz e vocês de RH dominam como ninguém isso, todas as condições hoje científicas da moderna administração de recursos humanos têm que ser implementadas. Metas discutidas, negociadas, conversadas, e aprendi que as métricas podem ser usadas de uma maneira muito positiva e também de uma maneira muito negativa. E nessa minha experiência de vida, e só aprendi vivendo, olhando, convivendo com grandes pessoas de RH, eu aprendi que um funcionário que nas métricas está tirando nota 3, se eu esfrego na cara dele, membro da minha equipe, que é nota 9, nota 10, eu vou fazer com que ele não progrida nunca. Eu preciso conduzi-lo de nota 3 para nota 4, de nota 4 para nota 5. Eu preciso fazer um caminhar com essa pessoa, e quando ele progride do 3 para o 4, eu vou celebrar. Quando ele vai do 4 para o 5, eu vou celebrar. E talvez ele chegue, na média das métricas, jamais a 9 ou 10, mas talvez ele chegue no 7. E ao chegar no 7, eu vou identificar que ele é muito bom, nota 10, em algumas coisas que os meus nota 10 não conseguem fazer. Então eu aprendi na vida, nesse mundo de liderança, e eu posso dizer que cabe ao CEO, cabe ao presidente, cabe ao diretor-geral compreender que ele tem uma responsabilidade brutal de recursos humanos, porque é somente através dos talentos, dos recursos humanos, que ele vai conseguir realizar o seu trabalho. Inclusive, cabe a esse CEO entender muito bem aquilo que ele não é bom, aquilo que ele não é forte, aquilo onde ele é fraco. E graças a Deus, quando eu assumi posições de CEO, eu sabia muito bem que eu era muito ruim em finanças, que eu não suportava a ideia de ficar discutindo contabilidade, e que a palavra EBITDA, para mim, era uma palavra que eu odiava. Mas eu sabia que para ser CEO, eu tinha que ser bom em finanças, accountability e EBITDA. E o que eu pedi aos acionistas
foi que eu queria, do meu lado, um extraordinário contador, para que toda segunda-feira nós tivéssemos uma reunião sobre accountability, os números da contabilidade, os números do EBITDA, para que eu conversasse com ele obrigatoriamente toda semana e ouvisse a opinião daquele especialista sobre algo onde eu era fraco. Portanto, a liderança, meu caro Ari, exige muito sofrimento, porque dói muito. Ser líder dói. Dói na gente, dói quando você vê os erros que você cometeu, por incompetência de planejamento, por incompetência de avaliação, de fatores incontroláveis, por incompetência de não compreender que tem pessoas que são muito melhores do que você em determinados pontos e que cabe a você, como líder, ouvi-los e compor com eles um design thinking, compor com eles um Lego administrativo. E aí, meu caro Ari, eu acho que quando você é jovem, e a gente hoje em dia, 25 anos já vira vice-presidente, não é? 28 anos já vira não sei o quê, CEO. Quando você é jovem, você ainda não teve esta vida que te ajudou a ter os calos, né? Então, a pressão sobre a juventude com relação à liderança é uma pressão grande. Por isso, eu entendo que é muito importante que hajam mentores. Mentores que possam dizer aos jovens, calma, a liderança é um animal bravo, que você vai sempre aprender com ele, e você nunca estará pronto. Você tem que aprender a cada momento, a cada passo, principalmente na autocrítica, não é? Agora, meu caro Ari, eu queria dedicar este nosso encontro muito às mães, aos pais, no meu caso, aos pais adotivos, aos vizinhos de uma comunidade, eu queria às famílias que envolvem uma criança, porque o que eu concluo hoje é que aquilo que você pode fazer por uma criança, prepará-la para a vida, prepará-la com coragem para o enfrentamento da vida, prepará-la com decisões de caráter, da palavra, do amor ao trabalho, e de uma coisa muito importante que meus pais me ensinaram a fazer, e que explica muito do que foi o meu sucesso. Além de tudo, eles me ensinaram a prestar atenção em pessoas do meu bairro, Ari, não eram youtubers, não eram influencers, era o seu João, estivador no Cais de Santos. Olha lá, filho, o seu João, olha que horas é, ele está indo lá trabalhar lá na estiva. Sabe o que ele vai fazer? Carregar saco de café. Ele vai trabalhar 8 horas carregando saco de café. E aquele homem lá, ele ganhou o campeonato dos estivadores. Eu falei, mas pai, o que é o campeonato dos estivadores? Ele carrega 2 sacos por vez. Não apenas um. Admira aquele homem. Olha lá, aquele outro filho, o seu Pontual. Aquele homem é um engenheiro, ele é o único engenheiro do bairro, filho. Seu Pontual, vem aqui. E me obrigava a ficar olhando, conversando com o seu Pontual. E isso é alguma coisa ali no mundo da liderança, que eu cresci na minha vida porque eu não sabia por quê, mas eu admirava pessoas onde eu ia. Eu admirava os melhores professores da minha escola, eu admirava o primeiro patrão que eu tive, com 15 anos de idade, uma livraria em Santos. Esse homem, eu era muito triste, muito acabrunhado por causa da queimadura no rosto, e eu tinha que ficar na frente da livraria. Olha só que coisa, que exposição, né? Que coisa, imagina, para um menino de 15 anos de idade. A cada meia hora, ele berrava lá do fundo da livraria. Ele me chamava de Zé, né? Meu nome é Zé Luiz Tejon, chamava de Zé. Zé, ânimo, Zé! Ânimo, Zé! Ele me dava um choque para eu acordar. Passava meia hora, ânimo, José! Eu admirava o seu João da livraria, onde eu tinha que varrer o chão, limpar banheiro, carregar livro, trazer revista. Para todo lugar que eu fui ali, de algum jeito, eu admirei o velho Nishimura, era bravo ele, dava bronca, admirei. Eu conheci ele, eu conheci o legado dele, o trabalho dele, o início daquela construção lá, eu conheci.
Então você sabe do que eu estou falando ali. Sei perfeitamente. E ele era bravo, japonês bravo. Eu admirava o velho. Eu admirava os engenheiros, que eu não entendia nada de mecânica, daquelas coisas das máquinas. Ou seja, fui na Grosselia, admirava o geneticista, o cara que ficava olhando uma planta no meio do campo e encontrando uma planta que era melhor do que a outra. Falei, como é que tu sabe que esse pé de milho é melhor que o outro? Então, esta coisa da admiração. E aí, meu caro Ari, na minha experiência já como líder de empresas, algo que me deixava frustrado. Eu sabia que a gente aprende quando a gente convive com as pessoas que são melhores do que nós. Então, nas equipes, sempre vai ter lá 10, 11, 12% brilhante. Uns 19, 20% que segue os melhores. E tem 50% de nego acomodado. Acomodado, que não interessa muito, e vai ter uns 10, 15% de terrorista, falando mal de tudo. Eu tinha a seguinte preocupação, deixa eu pegar essa turma aqui do meio, pegar uns acomodados, e vou pedir para ele trabalhar um mês ao lado do melhor cara do grupo. Vamos ver o que ele vai aprender. Ari, 80% voltava e me dizia, chefe, não aprendi nada com ele. Ele é diferente de mim, eu não sou como ele, não. Eu não quero ser como ele. Eu falei, escuta, ele é o melhor profissional. Por que tu não viu o que ele fez? Ficou vendo o que não presta. Que a camisa dele é não sei o quê, que ele espirra, que ele bufa. Isso não é isso que interessa. 80% não conseguiu extrair dos melhores do time. E aí eu fui pensando por quê, e chego na conclusão que isso tudo volta ao berço, volta à fase da criança. Então, eu acho que é fundamental, papais, mamães, vovós, vovôs, ensinem as suas crianças a observar as melhores pessoas. E não é o influencer. Até pode ser. Mas aquele cara do posto de gasolina ali, que tu para pôr gasolina e o cara é tremendo, o cara chega lá, limpa tudo, bom dia, como vai? Presta atenção no menino do posto de gasolina, na menina que está servindo McDonald's, diferente das demais. Essa arte ali, eu entendo que é uma arte fundamental para a gente crescer e ter grandes chances numa carreira, porque estudando em Harvard, que eu tive a felicidade de ir para lá estudar, pago por empresa, aliás, eu tenho um agradecimento imenso às empresas. As empresas permitiram a minha grande formação, foi tudo nas empresas. E o Ney, lá da Grosselia, me mandou estudar em Harvard, e fui com outros amigos brasileiros. E ali, eu escutava, fomos em 10 brasileiros, 7 brasileiros diziam, não aprendi nada de novo aqui. Não é possível, cara. Não é possível que você não tenha aprendido nada de novo aqui. Então, esta negação com o aprender, esta negação de ver uma pessoa, admirá-la e extrair dela o melhor, me parece que é alguma coisa que tem a ver com a tua criação e aquilo que você consegue levar desde o berço. Então, eu acho que liderança nasce no berço, e aí a tua pergunta pode ser, bom, mas como gente de RH, eu tenho que transformar adultos em líderes. E agora, Ari, como é que eu faço para transformar um cara de 27 anos em líder? Que dificuldade, hein? Você citou um exemplo muito bacana lá atrás. O importante disso tudo é você fazer uma autoanálise sua também, não é, Tejon? Muito importante. Aliás, meu caro Ari, eu diria que parar para refletir sobre você, numa visão autocrítica positiva, né? Porque tem gente também que fica fazendo, vira vítima. É vitimização. Aliás, tudo acontece comigo, tudo acontece comigo. Igual desenho, céus, dor, só não sei o que, isso não pode, né? Ari, acho que é outro fundamento para líder. Vitimização com líder é proibido. Eu fui proibido de me vitimizar, né? Pelos meus pais. Eu era proibido de vir com historinha de vítima, e eu tinha vários bons motivos para chegar me vitimizando. Era proibido vitimizar. Então, vitimização é outra coisa ruim. Então, quando falamos de uma autocrítica, é no sentido evolutivo da palavra, né? Eu te falei, eu cometi erros, quem não comete? Eu mandei embora pessoas, e eu me arrependi profundamente depois.
Caramba, a pessoa era rebelde, a pessoa não seguia muito ali os procedimentos. Óbvio, eu não estou falando de aceitar pessoas com problema moral, ético, não é isso. É gente que é meio caótica, mas geniais, geniais. Né? Eu me lembro de uma vendedora que eu tive, a melhor vendedora numa operação de listas telefônicas das páginas amarelas, que eu comandei a operação de página de listas telefônicas do Grupo Estado de São Paulo, a melhor vendedora. Promovo ela para gerente. Erro também. Ela não aceitava a equipe, os que não vendiam. Ela ficava com ódio. Uma grande vendedora não aceita quem não vende. E xingava, ela era boca dura. Xingava. Aí foram entregar lá para o RH lá, da minha empresa, que ela não tinha nível para ser uma gestora, porque ela xingava, ela sapateava. Eu aconselhava, ela, escuta, não faz isso, mas é impossível. Porque ela era um bicho bravo. Melhor vendedora, né, mas brava. Aí o idiota aqui, você não tem perfil, mando embora. Ao mandar embora, eu perdi simplesmente aquela guerreira de linha de frente, que abria qualquer coisa. Eu perdi uma guerreira que entrava com o peito e a coragem numa área muito difícil. Os mais novos não sabem o que é isso, mas vender anúncios em listas telefônicas era sair para vender o que ninguém queria comprar. Né? Eu lembro disso, eu lembro da lista. Aí eu mando embora essa figura. Aí termina a campanha do ano, eu vou ver os números e verifico que eu só fiz a minha meta como diretor-geral graças ao período que ela esteve lá. Foi ela que impulsionou, foi ela que incomodou todo mundo. Aí eu falei, mas eu sou realmente um burro muito grande, porque essas figuras são meio indomáveis. Então eu diria, cabe a mim, o líder, meia dúzia de pessoas, deixa que eu tomo conta. Os normais, a minha equipe toma conta, mas eu preciso comandar isso. Aí, Ari, uma outra experiência de vida, eu, durante um período, fiz um trabalho com os agentes de segurança penitenciária, conheci unidades prisionais, conheci o pessoal do crime e fiz muitas palestras para a FEBEM, Fundação Casa. E tinha um diretor da Fundação Casa, é muito interessante, e que, quando eu ia lá, o motorista da perua que ia me buscar, está indo lá para a nossa fundação, a unidade tal, aquela unidade tranquila, professor, não tem um problema lá. Chegava lá, tudo harmônico, tudo maravilhoso. Segunda vez, aquela unidade lá é maravilhosa, não sei o que lá. Terceira vez, aquela unidade nunca tem problema, nunca tem revolta, nunca tem... Aí eu fiquei curioso e fui conversar com o diretor da unidade. Falei, meu amigo, tem sempre problema em várias unidades da Fundação Casa, greve, revoltas, etc. Onde você está, nunca tem problema. O que é que você faz, cara? E aí ele me deu uma aula de liderança em circunstâncias difíceis. Ele me falou, professor, eu tenho aqui 50 meninos. Primeiro que ele chama de meninos. E ali já tinha meninos de 17, 18 anos, 16. Eu tenho aqui 50 meninos. Eu aprendi a saber quem são um ou dois, no máximo, que manda nos outros 48. Eu identifico quem são os verdadeiros líderes dos 49 ou dos 48. Chamo esse menino na frente de todo mundo e falo para ele olhar, se ele quiser me revistar, isso no pátio, para ver se eu estou armado. Ver se eu estou armado. O rapaz fica sem jeito e ele fala assim, vamos na minha sala, nós vamos ter uma conversa. Fala para a equipe dele, a equipe dos funcionários, olha, ninguém entra na sala. É só eu e ele naquela sala, porque nós vamos ter uma conversa de homem para homem. Entra na sala e a janela
da sala dele dá para o pátio. E todo mundo está ouvindo a conversa dos dois. E esse diretor diz: eu sei que você manda nos outros meninos aqui, mas eu quero dizer que a única pessoa que manda aqui sou eu. E se você quiser tirar isso a limpo, vamos tirar agora aqui na minha sala. Eu não estou armado, você não está armado. Quer resolver isso no braço? O rapaz, obviamente que não. Aliás, esse diretor, ele é um cara também que é bom no braço. Sozinho, o rapaz volta, todo mundo ouviu, e ele me disse, eu pergunto para ele está na palestra? E esse diretor me dizia, não, ele é o único que não vai na palestra, porque só eu converso com ele aqui. Os outros 49, a minha equipe cuida. E lá, todo mundo fazendo pintura, fazendo esporte, e ele me disse isso. Eu falei, puxa, é muito parecido com o ambiente empresarial, guardadas as proporções. Não estamos falando de aspectos de ordem legal. Mas numa empresa, você vai ter também meia dúzia de caras que são caras muito irreverentes, muito criativos, e que você, como líder, tem que entendê-los, preservá-los, até para que eles também não infernizem a vida das equipes, porque eles são muito incomodados com performances medianas. Eles não gostam de quem não tem performances parecidas com as deles. Então, a liderança é uma arte de aproximar os diferentes, de fazer com que esses especiais gostem da turma do meio e fazer com que a turma do meio goste desse pessoal especial, sabendo que no desfile de uma escola de samba, quem está lá em cima do carro, e isso eu assisti, na Vai-Vai, quem está lá em cima da escola, do carro, é a Ana Hickman. Mas quem está empurrando o carro são 7 ou 8 rapazes que não aparecem no desfile. E a cada 10 minutos, Ana Hickman voltava para baixo, olhava para baixo e acenava para o pessoal que estava empurrando o carro. E o pessoal que estava empurrando o carro vibrava com a Ana lá em cima. Eles não iam aparecer em nenhuma cena de nenhuma televisão, mas eles sabiam que estavam ali numa equipe e que a Ana tinha que ser a estrela. Portanto, viva a liderança, caro Ari. É uma arte fantástica. Se eles não tivessem empurrando o carro, não acontecia nada, né? Não. Pois é, e como é difícil estabelecer isto, não é? Num ambiente... O Raí também, outro cara genial do futebol, me falou que ele aprendeu a ser, de verdade, um grande jogador quando ele entendeu que ele tinha que puxar a turma, trabalhar com a turma, sair para tomar uma cerveja com a turma, gritar com a turma. Ele entendeu que ele tinha que jogar com a equipe, para que ele pudesse ser um jogador diferenciado. Pelé também me falou a mesma coisa. Exatamente isso. Olha, José Estevão, você tem feito algumas palestras nesse Brasil todo aí? Tenho trabalhado bastante, viajado por aí, o que é maravilhoso. A gente conhece esse Brasilzão, né? Que é fascinante. Oportunidade em tudo que é canto do país. Tem muito mais oportunidade que problema, viu, Ed? Né? Imagino que seja assim, então. Agora, quando você fala sobre essa liderança, de você descobrir as pessoas, isso está intimamente ligado ao RH, ao profissional de RH. Ele tem que fazer isso? Tem que saber. Ele tem que saber, e eu diria, e eu pediria até, que o profissional de RH mergulhasse de uma maneira muito profunda com um dos grandes desafios da empresa. Eu considero que um grande desafio da empresa é ter metas de vendas ousadas. Se elas não forem ousadas, elas acomodam a companhia. E metas de vendas ousadas exigem planos de recursos humanos muito ligados a quem tem a responsabilidade de executar essa meta. A área de vendas tem a responsabilidade de fazer as transações. Porém, a primeira venda, você pode ter um vendedor brilhante que faça.
A segunda venda, talvez também. Mas a terceira venda é a empresa inteira que participa dela. É a distribuição, é a logística, é tudo. Então, o profissional de RH precisa muito estar engajado nesta arte, que é realizar estimativas de vendas ousadas, agressivas, e, ao mesmo tempo, olhar o seu comprometimento com o EBITDA, com o resultado, com o lucro. Então, é um trabalho que não é fácil, porque ele tem que, muitas vezes, lidar ali com pessoal de ciências exatas, tem que lidar com pessoal que vem de formações onde humanas, às vezes, não aconteceram, e ele, para conquistar alguém de ciências exatas, ele precisa admirar alguma coisa forte naquela pessoa de ciências exatas. E ele tem que conquistar aquela pessoa. E aquela pessoa de exatas, se ele aprende artes da área de ciências humanas, ele só vai ficar o melhor profissional ainda. Assim como alguém de humanas que também mergulhe mais nesta arte da engenharia, nesta arte da genética, como eu tive que mergulhar, da mecânica, etc. Então, o mundo de humanas com o mundo de exatas, ele forma uma dupla fantástica. Então, é fundamental recursos humanos. Fundamental. Mas é muito importante que o pessoal de recursos humanos conquiste, adote os seus filhos adotivos do setor de exatas, porque eles precisam muito mais de humanas, às vezes, do que eles pensam. Outro dia nós estávamos numa reunião e o rapaz chegou para mim e falou assim: Ari, tudo bem? Olha, eu sou o marido da fulana ali e tal. Ah, que bom, parabéns para você e tal. Aí a mania nossa de saber das pessoas, né, que eu acho que isso é muito importante, você saber entender as pessoas e valorizar as pessoas. Aí eu perguntei para ele assim: você trabalha com o quê? Ele falou assim, ele meio constrangido, ele falou assim para mim: eu sirvo carrinho no supermercado. As pessoas chegam lá, eu cuido do carrinho, recolho e tal. Eu falei para ele assim: ó, seja o melhor funcionário da tua área. Seja o melhor, porque alguém vai entender que você é melhor e você vai poder galgar algum espaço, seu espaço, o seu tempo, o seu horário, o seu modo naquele emprego. Perfeito. Ele ficou todo feliz, ele ficou todo, muito obrigado. Entendeu? Perfeito. O teu conselho é um desses conselhos primordiais e sagrados da vida. Seja muito bom, não importa naquilo que você está fazendo. Porque se você fizer muito bem feito aquilo, não vão te deixar ficar fazendo só aquilo. Isso. Exatamente isso. Aí, um lixeiro também, né? Eu falei, lixeiros, olha, honre a sua profissão, seja o melhor, respeite todo mundo, trate todo mundo com carinho, com dedicação, que aí você será o melhor deles. Aí ele, muito obrigado, tal. Se fez, não sei, né? Mas assim, eu não gosto muito disso assim, mas eu fiz a minha parte, né? Eu não gosto disso aí, eu não gosto dessa palavra, desse procedimento do dia a dia que normalmente se acontece, né? Mas um incentivo, explicar alguma coisa para a pessoa, isso é fundamental. E o próprio RH tem que ter todo esse jogo de cintura que você falou, né? Entre humanas, exatas e isso tudo, mas aí o contexto do relacionamento, né? Muito bom. E olha, eu conheci histórias maravilhosas. Conheci uma moça que era apaixonada pela ideia, ela queria ser aeromoça. Sim. Não conseguiu. Aí tinha uma vaga de telemarketing, ainda na TAM, vaga de telemarketing. Se candidatou e entrou para fazer teleatendimento. Era a melhor do teleatendimento. Sim. Foi conversar com a RH, que o sonho dela, então, era ser mecânica de avião. Foi fazer um cursinho dessas escolas de mecânica de avião, e o pessoal de RH lá deu para ela ser uma auxiliar lá no hangar. Auxiliar, começar lá fazendo coisas simples no avião. Foi, estudou, acabou passou o tempo,
Hoje, essa moça é chefe de manutenção na Azul. Aí, tá vendo? Simplesmente porque ela foi a melhor servidora no hangar, a melhor servidora na pista, se transformou numa estudiosa da mecânica, passou por todos os testes, a melhor. E da pista foi para o escritório, onde ela hoje coordena lá uma área que dá informações para os mecânicos tirarem dúvida nos vários postos que eles estão da companhia. Ou seja, quando tu é bom em alguma coisa, é o caminho. E aí vem acho que um valor muito grande, Ari, que é o valor do amor ao trabalho. O amor ao trabalho a gente encontra, então, talvez no dom mais espetacular que cabe talvez a um líder encontrar numa criança ou em si mesmo ou num funcionário. Qual é o dom? Qual é o teu dom? No que tu é bom? Se você estiver com o seu dom acentuado, dificilmente você não irá progredir na vida. Agora, como você bem coloca, às vezes você está trabalhando numa coisa muito simples, mas se você colocar ali o dom de um amor àquilo, seja o que for, amor àquilo, você vai se destacar. Eu vi uma moça agora há pouco, aqui num cruzamento, entregando esses folhetos de prédios que estão sendo construídos. Uma moça maravilhosa, sorridente, alegre, abrindo folheto, falando que era genial. Eu falei, escuta, tu é uma grande vendedora. Ela me deu o folhetinho, tinha o telefone dela, eu vou te recomendar para uma empresa. Tu é uma tremenda vendedora, parabéns pelo... Entregando folhetinho num semáforo ali. Digna. Muito digna. Digna. Acabou, muito bem, é muito digna. Ou seja, que coisa maravilhosa é essa? Como o trabalho é o fundamento de tudo, o amor ao trabalho, ele te leva ao crescimento necessário, porque quando a gente ama, a gente aperfeiçoa as imperfeições. E existem imperfeições a serem aperfeiçoadas em tudo que você possa imaginar na vida. Claro. Tudo. Até para limpar um banheiro. Né? Então, quando você faz aperfeiçoando a limpeza de um banheiro, você vai, com certeza, virar chefe da limpeza do aeroporto. Pode ter certeza disso. Com certeza mesmo. Tinha um professor meu que dizia assim, quando você levantar pela manhã e falar assim, ó, ufa, vou ter que ir naquela empresa, está na hora de você mudar. Terrível. Terrível. É a pior coisa do mundo. Exatamente. Olha, às vezes as pessoas me perguntam, mas eu não tenho trabalho. Tem trabalho sim. Tem? Vai trabalhar como amador, vai trabalhar voluntário. Tem trabalho sim. E trabalho é um vício positivo que você aprende. Vai trabalhar de graça. Vai começar a trabalhar, porque se você for um grande voluntário, dificilmente você não vai ser contratado para alguma coisa. Exatamente isso. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer, né, Tejão? Sempre tem. O mundo falta gente que ame para fazer qualquer coisa, porque tem tudo para ser feito, nada é perfeito, tem tudo para ser aperfeiçoado, portanto, não importa onde você esteja, não importa a circunstância da tua vida. E olha, meu caro Ari, dessas experiências de vida, a última vez que eu estive muito tempo num hospital, eu tinha 12 anos de idade, eu fiquei 7 meses internado no Hospital Brigadeiro, Luiz Antônio, fazendo uma série de cirurgias plásticas, etc., no rosto, e eu passei ali uns 2 meses daqueles 7 meses ao lado do seu Zé. O seu Zé é um homem que tinha quebrado a espinha, ele não podia mais andar, estava inválido, não tinha família, e o hospital decidiu deixá-lo lá, não tinha para onde mandar. E o seu Zé estava internado para a vida inteira, ele ia morrer ali no hospital. E eu fiquei uma vez do lado do seu Zé, numa enfermaria. O seu Zé fazia terços. Ele fazia terços com fiozinho de nylon, ele fazia terços. Aquelas contas. Com uma paixão ali. Simplesmente fantástica. Eu estava muito triste, porque não queria ficar ali. E um dia o seu Zé falou assim para mim, você já viu que de noite toca a campainha que a gente ficava em frente ao posto da enfermagem?
Mas dava lá umas 11 horas, meia-noite, os enfermeiros sumiam dali. Isso faz tempo, né? Foi lá para os anos, pros anos 60. E aí ele falava, você já viu que toca a campainha aí e ninguém vai atender? Quando tocar a campainha, você vai atender. Eu fui. E comecei a ir no meu andar. 7º andar do Hospital Brigadeiro Luiz Antônio, tocava a campainha. Ninguém atendia, lá ia eu. E eu atendia lá. Era coisa simples, era uma água, era um papagaio, uma comadre, coisas assim. Olha, Ari, em 3 semanas, eu virei a pessoa mais querida do Hospital Brigadeiro Luiz Antônio. Simplesmente porque eu fiz o que o seu Zé, inválido, que passava a sua vida fazendo terços, me mandou fazer. Então a vida é simples, é sábia, mas às vezes é difícil da gente entender essas coisas simples e sábias. E ajudou tanto que você suplantou aqueles momentos difíceis na qual você estava vivendo naquele momento. Total. Parei de pensar na minha cara queimada. Exatamente. E passei a ter ali um orgulho muito grande. E quando tinha a hora da visita, ali, as visitas iam lá, sábado, esses pacientes me chamavam e me davam lá. A visita levava lá 3 bombons, me davam um bombom. Olha isso aí. Ou seja, eu virei o cara mais querido do andar. Muito, exatamente isso, exatamente isso. E você vai ser lembrado na vida deles por o resto da vida deles. Todas as vezes que eles conversarem no almoço de domingo com a família deles, eles sempre vão lembrar de você. Aquele menino lá de cara queimada, ele foi lá, me deu água, foi lá buscar um analgésico, até eu sabia pegar, né? Pegar lá uns analgésicos lá. Exatamente, resolveu o problema. Tá bom. José Luiz, eu sei que você está super ocupado e você deu uma paradinha nos seus afazeres aí para atender o nosso trabalho aqui, o nosso RH em Revista. Queremos muito agradecer você, foi uma conversa maravilhosa, totalmente edificante e me ajudou. E vou dizer mais uma coisa para você. Você me ajudou muito hoje, porque hoje eu acordei muito preocupado, muito cansado assim mentalmente, não sabendo que rumo tomar, como que eu ia fazer, qual seria as condições do meu dia, e você hoje fez com que eu entendesse o rumo do meu dia. Muito obrigado. Mas sem dúvida, Ari, pega o dia e parte para cima dele. Tá. Muito abraço, obrigado, amigo. Então, se alguém quiser contratar você, como é que faz? Olha, meu site, né, o www.tejon.com.br, lá tem o Fale com a Gente, e tem meus livros, aí o último é O Poder do Incômodo, aliás, aquilo que nos incomoda movimento, o penúltimo é Guerreiros Não Nascem Prontos, enfim, e tem uma atividade grande aí na área da liderança, na área das vendas também, que eu sou apaixonado por esse setor, o agribusiness, o agronegócio, onde aprendi, né? Enfim, a vida, Cado Ari. A vida. Esse é o sinônimo de tudo, a vida. A faculdade da vida ninguém tira, né? Não. Grande abraço, amigo. Você também, Zé Luiz, um abraço para você, um abraço. Muito obrigado, viu? O nosso pessoal de RH agradece muito o seu positivismo. Obrigado. Tchau, tchau. Sucesso a todos aí. Tchau.